todo e qualquer texto, ele sempre vai ter uma intenção. Pode ser um texto super simples, sei lá, uma lista de supermercado. Você tem uma intenção. De repente você está escrevendo um trabalho acadêmico. Sim, vai ter uma intenção. Se você estiver fazendo algo extremamente complexo, uma redação do Enseja, vai ter uma intenção. Todo, Heitor, todo e qualquer texto. Agora, a gente sempre tem que saber que, dependendo da nossa intenção, a gente tem que escolher o texto mais adequado, concorda comigo? Por exemplo, se eu quiser passar detalhes de algo que aconteceu, eu como jornalista vou preferir fazer uma reportagem, uma notícia, né, para contar aquele fato especificamente. Se eu quiser fazer uma redação do Enseja, eu tenho que seguir alguns critérios, que é aquele famoso, né, que o pessoal fala, dissertativo e argumentativo, que depois a gente vai ver em aula. Então, de acordo com a nossa necessidade, a gente tem que fazer. Se a gente quer fazer uma lista de supermercado, como eu disse, a minha intenção qual que é? É facilitar na hora de fazer compras. Então, só tem que ter o nome do produto e a quantidade, se eu quiser. Não é verdade? Então, isso vai facilitar mediante a nossa necessidade. Bom, e a prova do Enseja? A prova, ela vai perguntar de alguns tipos de texto e você tem que saber para que eles servem. Simples assim. E vai ser muito curiosa essa aula, porque para alguns temas, alguns tipos de texto vão ser muito fáceis. Por quê? Porque você já convive no seu dia a dia. Agora, para outras pessoas, pode parecer que nunca ouviu falar ou que vai achar um pouquinho difícil. Então, cada um deles, pessoal, vai depender também um pouquinho da sua experiência de vida. Bom, você sabe, eu vou falar todos eles. Agora, aquele que tem aqueles asteriscos em vermelho, você sabe, é o que está sendo muito cobrado nas últimas provas mais recentes. Agora, todos eles que eu vou falar, todos, sem exceção, já caíram aí pelo menos uma vez na sua prova do Enseja ao longo dos anos. Então vamos ficar atento e vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, desses gêneros textuais, que é como a gente chama, a gente vai ver vários, tá? O primeiro que eu quero falar é o romance ou novela. Você já deve ter visto muitas vezes, né? Heitor, novela, a única novela que eu conheço é aquela que fica ali na televisão e tudo mais. Pois é, pessoal, mas a novela, antes de ir para a televisão, já foi no rádio, né, e muitas vezes em outros veículos de informação que a gente tem. Né? Atualmente, né, muitos, inclusive, colocando no próprio YouTube. Então, você vai mudando só o veículo, mas a maneira de se fazer é sempre a mesma coisa. Vê comigo se não é assim, né? Longas histórias, histórias narrativas, você tem várias histórias acontecendo ali em paralelo e de repente, né, aqueles núcleos em algum momento vão se cruzar. Então é parente de um que é parente do outro, é amigo de um que conhece o outro, e aí você tem vários enredos abordando temas diferentes, né? E claro, para eu ter várias histórias, eu preciso sempre ter o quê? Diversos personagens, tá bom? E aí, claro que eu vou ter várias ações, várias histórias, vários desenvolvimentos. E aqueles livros de romance que antigamente a gente tinha bastante, né? E hoje em dia a gente não tem muitos novos, mas o pessoal tem aqueles que consideram os clássicos e tudo mais. Eles também tinham a mesma estrutura, tá bom? Se for para pensar um romance, aquele dos livros que a gente lê, ou então de uma novela que a gente ouve na rádio, nas redes sociais aí, ou então antigamente, né, no jornal, que aparecia bastante, e até mesmo as novelas na televisão, eles têm sempre essa mesma estrutura, tá? Heitor, você pode dar exemplos de livros? Bom, trouxe dois para vocês, caso você queiram ir atrás, tá? Mas já caíram na prova, então por isso que eu trouxe esses dois. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de Machado de Assis, e o Guarani, que é do José de Alencar, tá? Heitor, você vai se aprofundar em cada uma dessas histórias? Fica tranquilo que depois a gente vai ter uma aula só sobre literatura. Então ali a gente conversa melhor, tá? Agora eu só quero que você entenda a estrutura desse gênero textual, beleza? Só isso. Depois, você tem que saber um pouquinho sobre aquilo que é a crônica e aquilo que é o conto. Eles são relativamente parecidos, tá? E se você nunca leu nenhum, né, recomendo bastante.
Eles, em primeiro lugar, né, são parecidos ali com o romance que a gente acabou de ver. Agora, eles têm uma pequena diferença. A crônica, ela vai tratar especificamente de um tema relacionado ao dia a dia. Então nunca vai ser uma coisa muito fantasiosa, nunca vai ser uma história muito inventada, uma coisa fora da realidade. Não, 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 não. Ele vai se apegar sempre a um ponto específico do cotidiano. Sei lá, de repente, falando sobre como que foi a aventura em pegar um transporte público, ou então como é que foi a caminhada de casa até o trabalho. E ele vai escrever só sobre aquilo, sobre algum retrato do cotidiano, tá bom? Antigamente, pessoal, era muito comum esse tipo de crônica nos jornais, tá? Então, o jornal era o principal veículo onde as crônicas eram passadas. Bem, os principais cronistas já não fazem mais esse tipo de coisa, e os jornais, como também deixaram um pouco de serem acessíveis, hoje em dia é mais voltado para notícias. Então a ideia da crônica ela acabou não continuando em outros veículos e, sinceramente, né, é um dos meios de texto que está se perdendo um pouquinho na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas era uma das coisas que eu mais gostava de ler, você quer saber, tá? Esse aqui é um exemplo, eu trouxe dois aqui, um que eu acho que todo mundo conhece, que é Carlos Drummond de Andrade, e também um outro que eu pessoalmente gosto muito. Então, se você quiser pesquisar, e se eu puder recomendar um cronista, tá? Dá uma pesquisada, inclusive, a história pessoal dele, você vai gostar, que é o Lima Barreto, tá bom? Eu gostava muito do que ele escreveu e eu acho que pode ser uma grande forma aí de leitura. São textos bem curtos. Aliás, uma diferença do romance para crônica e conto é que o próprio romance ele é bem extenso, né? A crônica ela é bem curtinha, tá? E o conto? O conto ele também é bem pequeno. Tá? O conto muitas vezes só vai ter ali uma única história narrativa, tá? Só um conflito e tudo mais, ou seja, não vai ter vários acontecimentos. Não, ele é bem direto, até mesmo pelo tamanho. Como ele é menor, pensa pessoal, antigamente as crônicas tinham que caber num pedaço da página do jornal, né? Então não podia ser muito extenso que nem um livro de centenas de páginas. Então até pelo tamanho. Então eles se pegavam a um detalhe. Agora, a grande diferença é que no conto ele pode sim, de repente, misturar fatos não reais com reais. No conto ele pode dar essa margem a interpretações, a ideias fantasiosas, a ideias fora do cotidiano mesmo. Agora, a crônica é conhecida mesmo como um relato, né? Quase que uma brincadeira, uma reflexão sobre um fato específico do dia a dia. Heitor, você pode dar exemplos de contistas, de pessoas que escreviam contos? Posso. Bom, um dos que eu mais gosto e que eu sugiro para você, caso você queira se interessar especificamente sobre essa área, é o Guimarães Rosa, tá? É bem bacana. Eu sei que muita gente conhece a ideia de conto por causa das escritas aí de Rubem Fonseca, então fica aí também a dica, né? Eu sei que esse é o que as pessoas mais gostam na área quando vão ler sobre contos, então fica aí a expectativa. E claro, eu sei que tem alguns que gostam mais, outros eu não vejo ninguém que não goste, mas há quem goste mais, há quem ache comum, mas eu acho também espetacular a Clarice Lispector, tá? Foi um dos primeiros contos que eu li, foram os contos dela, foi que me abriram aí as portas para a área do conto, tá? Inclusive depois eu escrevi algumas coisas e era uma fonte de inspiração que eu tinha, então eu gostava bastante. Então fica aí essas dicas, caso você se interesse por esse assunto e queira pesquisar mais. Heitor, eu tenho que pesquisar por fora para minha prova, esses exemplos que você está dando, eu tenho que ler essas literaturas todas, tenho que estudar sobre esses assuntos? Não, é apenas a título de curiosidade, e também estou dando exemplos aqui para vocês. Agora, se você gosta, se você se interessar, pesquisar, começar a ler um livro, pessoal, não é só porque não cai na prova, quer dizer que você não tem que aprender, eu tenho que gostar de algo, né? Se de repente você está gostando, vai fundo, tá? A gente só vai saber se a gente gosta de alguma coisa ou não se a gente experimentar, na verdade. Então é bom experimentar às vezes, dependendo aí do que a gente vai falando.